Muito boa tarde, então, a todos, e nesse Doutora Elisa Explica de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos de autor na área literária, né? Os direitos de autor e a edição literária, tá? Então, a gente está numa cultura muito digital, de muito audiovisual, de muita imagem, e às vezes a gente se esquece da importância do texto literário, do livro, como um instrumento sagrado do conhecimento e que vai persistir, vai sempre existir, né? Porque é a materialização de um conhecimento, é a materialização de um saber e que perpassa gerações. Então nós temos livros que são históricos, que são sagrados, a começar pela Bíblia, né? E que são para sempre. Então os direitos do autor literário, eles não podem ser ignorados, né? O livro é um grande veículo do conhecimento, é um grande veículo do saber e que envolve também ali toda uma arte para a sua materialização. Ai, tô vendo a Bia aqui comigo, que honra, que prazer, Bia, seja muito bem-vinda. Uma cliente muito querida, né? Uma atriz. Tô vendo a Sandra que é agora comigo também é uma cliente muito querida. Que bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Né? Estamos aqui tratando nesse Doutora Elisa Explica, um quadro que a gente faz toda quinta-feira, de temas que são recorrentes no meu escritório, e hoje a gente está trabalhando os direitos do autor literário, tá? Os direitos sobre a edição literária. E eu vinha dizendo aqui que o livro é um objeto do conhecimento, né? Um objeto eterno que vai sempre existir e que materializa informações, conhecimento, em que, portanto, precisa ser muito bem gerido, né? E nós temos uma previsão expressa na Lei de Direitos Autorais sobre o direito do autor literário, tá? E hoje eu vou tentar aqui traduzir para vocês, resumir para vocês um pouquinho do que diz esse direito. Primeira coisa é a gente saber distinguir o que é a edição, o contrato de edição, tá? Do contrato de cessão de direitos. E a diferença entre edição, tá? E tiragem. Então vamos começar com a diferença entre edição e tiragem, que é uma diferença meramente técnica. A gente chama de edição uma nova publicação na área literária, tá? E aí quando eu falo na área literária, hoje eu estou falando tanto do livro físico quanto do e-book, né, que é o livro digital, que embora seja digital, ele tem uma editoração, uma formatação, né, semelhante ao livro físico, tá? Então, a edição é uma nova publicação de um livro, seja ele um livro digital ou seja ele um livro impresso, tá? E nessa nova publicação, obviamente que são feitas construções novas, tá? Então, quando eu digo assim, olha, houve uma nova edição desse livro, eu estou dizendo que sobre a última versão desse livro foi feito algum tipo de alteração, que pode ser uma alteração de formatação, pode ser uma alteração de conteúdo, né? Uma revisão, por exemplo, o acréscimo de texto, a retirada de texto, pode ser o acréscimo de ilustrações, pode ser uma nova capa, qualquer elemento estético ou de conteúdo, de texto que se altere num livro, vai dar origem a uma nova edição desse livro, ok? Então, isso é a edição. E a tiragem? O que é a tiragem? A tiragem é uma nova reimpressão daquele livro, do jeitinho que ele é, tá? Então, eu posso ter ali uma tiragem de 1000 exemplares, que é a quantidade de livros impressos que eu estou fazendo, né? E aí eu posso ter naquela mesma edição uma nova tiragem de mais 1000 exemplares. Então, o conceito de tiragem, obviamente que ele vai impactar apenas no livro impresso, porque o e-book, o livro digital, ele não tem várias tiragens, mas ele pode ter várias edições, ok? Mudou o conteúdo ou a parte gráfica, eu tenho uma nova edição, seja para e-book ou para livro impresso, ok? Que tipos de contratos esse autor pode fazer sobre esse livro, tá? Ele pode fazer contrato de edição, que é um contrato clássico na área do direito autoral, e pode fazer também um novo contrato, que é um contrato de cessão de direitos, tá? Qual que é a diferença do contrato de edição para o contrato de cessão de direitos autorais, tá? Então, de cara, eu afirmo que o contrato de cessão, ele é muito mais abrangente, ele é muito mais oneroso, ele é muito mais impactante para o autor do que o contrato de edição literária, tá? O contrato de cessão, gente, a cessão, ela implica na transferência de direitos autorais da figura do autor literário, que é quem escreveu o texto,
tá? Ou quem produziu as imagens, que é autor das imagens, para a editora, tá? Então a gente tem a figura clássica da editora, que é uma empresa que trabalha lançando esses livros, e a editora, para que ela possa lançar, ela precisa de um documento de cessão de direito autoral para ela, certo? Então, estamos falando aí do contrato de cessão de direitos, tá? Por que eu estou dizendo que esse contrato é mais gravoso para o autor, é um contrato mais sério? Porque o autor transfere a titularidade dos direitos, né, todos os direitos sobre aquele texto para a editora. A editora passa a poder fazer o que ela quiser com aquilo ali, o texto passa a ser de total propriedade da editora. Isso é possível? Sim, isso é possível. Isso é legal? Sim, isso é legal perante a lei de direitos autorais. Mas aí a dica é, se formos fazer contrato de cessão, que esse contrato tenha uma duração. Porque o que se está fazendo é ceder para a editora os direitos dentro daquela determinada duração. Passou daquela duração, aquele contrato de cessão deixa de valer e os direitos voltam para as mãos do autor, tá? Uma dica é, no direito de autor literário, né, no direito sobre obras literárias, que não se faça cessão definitiva e irrevogável, tá? Que o autor não ceda para sempre a titularidade daquele texto para a editora, porque não é a praxe de mercado, tá? Embora seja possível, é considerado abusivo, né? Tendo em vista que aquele texto, ele vai sempre depender daquele autor para atualizar, para fazer novas edições, né? O autor literário, ele é uma peça muito importante, ele é uma peça-chave nos textos dele, tá? Ele não pode ser ignorado na condição de autor literário, ok? Então, essa é a primeira dica. Se for fazer um contrato de cessão, que seja um contrato de cessão de direitos, mas por um tempo determinado e com um prazo máximo de 5 anos, tá ok? Outro tipo de contrato que pode ser feito pelo autor de livro e que é super interessante, mais interessante a meu ver, é o contrato de edição. O contrato de edição é um contrato clássico previsto na Lei de Direito Autoral, em que o autor, tá, ele autoriza, ele licencia para a editora os direitos de edição daquele livro com exclusividade. Então a editora não precisa ficar preocupada porque ela vai se tornar a única autorizada a editar aquele livro por aquele período, mas esse contrato de edição ele não transfere a titularidade dos textos para a editora, tá? Então a editora fica autorizada de modo exclusivo na área literária, tá? Na área literária, a editar aquele livro, a publicar aquele livro por aquele determinado período de tempo, que pode ser, por exemplo, os mesmos 5 anos, né? Então, durante aqueles 5 anos, por exemplo, como prazo máximo, é um prazo muito praticado no mercado, a editora pode fazer quantas edições ou tiragens ela quiser sobre aquela obra. E ela vai fazer tiragens se for reimprimir a obra, vai fazer edição se ela for alterar alguma coisa na obra, né? Claro que quem vai alterar é sempre o autor e é claro que essa edição vai ter que ser numerada. Então eu tenho primeira edição, segunda edição, terceira edição, quarta edição e daí por diante toda vez que tiver uma alteração, tá? Alterou alguma coisa, faça uma nova edição e numera-se aí como a edição seguinte, ok, pessoal? Então basicamente são esses dois tipos de contratos que existem na área literária, ok? Sendo que o contrato de edição é o mais tradicional, é o mais seguro para o autor, é o que deve ser praticado. Regras gerais que existem nesse contrato literário, tá? São padrão, digamos assim, são frequentes no mercado. A primeira diz respeito à questão da exclusividade apenas na área literária. Significa dizer que o texto original continua pertencendo ao autor e que se esse texto original, não o texto editado no livro, tá? Se esse texto precisar ser adaptado para cinema, para teatro, em princípio, o autor pode fazer isso, porque serão outras versões daquela história, daquele enredo, em outros formatos, né? A editora ela é titular apenas da versão editada em livro daquela obra, tá? Então isso é uma coisa que em geral é praxe nesse tipo de contrato. Outra coisa que é praxe é que esse contrato se dê em língua portuguesa apenas, que é a nossa língua, tá? Porque se houver a tradução desse livro para outro idioma, em geral a tradução gera direitos autorais para o tradutor. O tradutor se torna o autor da versão traduzida. Então isso
pode e deve depender de uma autorização do autor original, né? Que a tradução seja autorizada por ele, tá? A partir de um novo instrumento, ok? Então isso é uma cláusula que pode ser pactuada. É claro que se o autor assinar dizendo que a editora está autorizada inclusive a traduzir, ele está dizendo que ela está sendo autorizada a traduzir e ela vai traduzir, né? Não tem o que fazer, tá? Mas se o autor tomar esse cuidado de autorizar apenas em língua portuguesa, ele continua sendo o titular daquela obra para eventuais traduções, tá? Ótimo. Vamos falar de um outro ponto super importante, a questão dos direitos autorais. Não há uma regra, né, legal para quanto que se paga de direito autoral, mas há uma praxe de mercado que o autor receba 10% sobre as vendas com aquele livro, tá? 10% sobre preço de capa de vendas daquele livro. Essa regra diz o seguinte, que em princípio o mercado paga, a editora paga ao autor 10% sobre as vendas apuradas e efetivadas a cada trimestre ou semestre, tá? Com as vendas daquele livro, quer seja físico, quer seja digital, tá? Então, quer seja físico, quer seja digital, ok? E aí paga-se então sobre as vendas apuradas naquele período que foi efetivo, tá? E a editora apresenta um relatório, faz essa divisão percentual e repassa para o autor. Quando é uma aposta da editora naquele autor, ela pode propor a esse autor o pagamento do direito autoral em livros, tá? Como é que se faz isso? Normalmente a editora destina ao autor o percentual de 10% daquela edição em livros. Então, por exemplo, se foram impressos 1000 exemplares, né, mas é um autor novato, que a editora não sabe como serão as vendas, a editora vai ter que investir muito em vendas, vai ter que ajudar o autor a fazer o nome dele no mercado, a editora pode se propor a pagar 100 livros como direito autoral para aquele autor, né? Ele não tem nenhum custo com a edição, vai ver o nome dele promovido no mercado e a obra dele e vai receber 100 livros como pagamento do direito autoral, né? Isso, gente, é regra de mercado mesmo, né? É o famoso capitalismo. Quanto mais o autor tem de potencial de gerar lucro à editora, mais ela vai pagá-lo, né? Vai ter o dever de pagá-lo em dinheiro. Quanto menor o potencial de lucro que o autor gera para a editora, menor o investimento da editora, ela provavelmente vai propor pagar em livros, tá? Porque aí ela não tem que desembolsar dinheiro sobre as vendas, tá? E para o autor não é ruim, porque se efetivamente demorar muito para vender essas obras, ele vai receber pouquinho de direito autoral ali pingado, né? Se ele recebe em livros, esses livros são dele, ele tanto pode vender, como ele pode usar para promover o seu próprio nome. Então é possível que se faça também dessa forma, né? E claro, quando é um best-seller, um autor muito renomado, às vezes até esse percentual de 10% é majorado, tá? Então tem autor que recebe 12, 15, até 20% da edição, né, em dinheiro. Eu já vi autores receberem porque são autores que têm esse cacife, né? Já são renomados, vendem muito, dão muito lucro à editora, é justo que a editora reparta com o autor num percentual um pouquinho maior. Ok? Tá? Então, gente, dito isso sobre o direito autoral, sobre os tipos de edições, né, que nós temos, dito isso aí sobre a questão do contrato, né, tanto de edição quanto de cessão, tá? É importante que esse autor saiba que, apesar de ter assinado o contrato e cedido os direitos para a editora, toda e qualquer alteração de conteúdo deverá sempre passar por ele primeiro, né? Ele tem o direito de revisar ou alterar, realizar modificações nessa obra, tá? Por quê? Porque, na verdade, é ele que assina aquilo ali. Então, aquele conteúdo ele tem que ser efetivamente correspondente àquilo que ele escreveu, tá? Claro que se ele demorar muito nessa revisão ou se negar a fazer essa revisão, normalmente há uma cláusula no contrato que possibilita a editora revisar a obra com terceiros, tá? Mas o autor tem sempre a preferência nessa revisão, tendo em vista que a obra é dele. Então, essa é mais uma regra em geral desses contratos de edição literárias, tá? Temos hoje, gente, também muitas edições independentes, tá? Como a gente tem hoje um mercado digital que está em franca expansão, em que o autor consegue ele mesmo colocar a obra dele para vender em alguns marketplaces, né? A própria Amazon tem aceito isso, edições independentes. Então hoje é comum
que o próprio autor pague pelos custos da edição e publique o livro dele, tá? Então ele pode contratar revisor, diagramador, designer, né? E montar o livro dele e colocar à venda sem nenhum selo editorial. Ele também pode criar a empresa dele, o selo editorial dele, tá? Então a empresa dele pode ter um selo que ele vai publicar no livro dele, como sendo o selo editorial dele, porque ele fez toda a publicação daquele livro, né? E ele pode, nesse caso, se tornar 100% detentor de todos os direitos sobre aquela obra, tá? Ele pode se tornar 100% detentor de todos os direitos sobre aquela obra. É a chamada publicação independente, que está cada vez mais em voga no mercado, tá? Está cada vez mais usual e tem sido uma forma do autor se ver melhor remunerado pela edição, porque nesse caso 100% do lucro é dele, tendo em vista que 100% do investimento é dele. E aí vocês vão me dizer, e qual que é o peso de ter ou não ter um selo ligado à minha publicação, né? O peso é o peso de uma experiência de distribuição, de uma experiência de comercial, de marketing, tá? Mas hoje, com a proliferação desses canais de marketplace mais diretos, o autor também consegue colocar a obra dele no mercado e ir criando essa identidade para o nome dele, para a obra dele, o nome dele de maneira independente, tá? Então, assim, não estou desfazendo da importância das editoras e dos selos editoriais, mas estou dizendo que o mercado de livros também está mais democrático nesse sentido e os direitos estão menos concentrados nas mãos de uma ou algumas, né, empresas muito fortes nessa área editorial. Também tem selos editoriais independentes, tem grupos editoriais que trabalham oferecendo os serviços editoriais de forma paga. Então eu vou lá, pago, né, aquele grupo editorial, aquela empresa faz a editoração, coloca o selo dela, eu pago a empresa por aquilo e a edição é minha, né? Eu vendo, eu faturo 100%, eu pago pelos serviços e continuo o proprietário, o titular de direitos sobre aquela obra e faturo 100% sobre ela, tá? Tem algumas dessas editoras que inclusive fazem distribuição, outras não fazem. Então é importante que o autor pense em todos esses momentos, né? No momento da editoração, no momento da distribuição, no momento da venda, né? Se ele quer deter todos esses direitos em mãos, ele pode contratar terceiros para fazer isso e fazer uma publicação independente. Se ele não quer trabalhar com essa gestão da obra, ele quer só escrever, né? Então ele entrega essa obra para uma editora, essa editora coloca essa obra no mercado. Mas ele tem que saber que ele vai ter um percentual muito menor de faturamento, provavelmente 10% sobre o valor da obra, das vendas da obra apenas, né? E que é importante que ele faça isso através de um contrato de edição apenas, não um contrato de cessão de direitos. Porque pelo contrato de edição ele permite que a editora explore aquela obra por um determinado período apenas, retomando os direitos sobre a sua obra no final daquele período, tá? Basicamente, pessoal, é isso, né? É um contrato ainda muito utilizado porque esse é um tipo de obra muito importante, vai ser sempre importante no cenário cultural brasileiro, que é o livro, tá? Seja ele digital, seja ele impresso, ele é um veículo do conhecimento e precisa ser muito bem gerido e precisa existir para a gente perpetuar, né? Consagrar e perpetuar o conhecimento ao longo dos séculos aí, né? Então, gente, é isso, tá? Vamos terminando aqui a nossa live. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Tô vendo aqui pessoas muito queridas, né? Essa live vai ficar gravada, o pessoal da Talentos Produções vai editar pra gente. E aí interajam com a gente, deixa lá os comentários, me chama no direct, né? Se esse assunto te interessou, se é um assunto importante, então vamos continuar debatendo sobre ele, tá bom? Então é isso, nos vemos na quinta-feira que vem com mais um Doutora Elisa Explica, tá? Obrigada aqui pela companhia, pela presença, se cuidem, fiquem com Deus e até semana que vem, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, gente!